Bom dia, eu sou o Ramon e eu vou apresentar brevemente o modelo TCP/IP. Bom, o modelo TCP/IP ele é basicamente uma visão organizada em camadas, né? Da pilha de protocolos que vai permitir a comunicação entre computadores dentro de uma rede ou entre redes, né? Cujo nome vem exatamente daqueles que provavelmente são os protocolos mais conhecidos do TCP/IP, que são o TCP e o IP. O modelo TCP/IP é dividido em 4 camadas, diferentemente do modelo OSI, modelo OSI, né, que são 7 camadas. Sendo que o modelo OSI, que é aquele com o qual talvez nós tenhamos nos familiarizado primeiro, ele é mais conceitual do que prático. As 4 camadas do modelo TCP/IP, vistas do nível mais inferior até o nível mais superior, elas são as camadas de enlace, que é a Network Access Layer, a camada de internet, Internet Layer, camada de transporte, né? Transport Layer, e a camada de aplicação, Application Layer. Na ilustração você pode ver uma comparação direta de como os dois modelos se sobrepõem, né? O modelo OSI, sendo que a camada de enlace do modelo TCP/IP ela sendo que a camada de enlace do modelo TCP/IP ela vai englobar as funções das duas camadas mais inferiores do modelo OSI, né, que é de Data Link Physical Layer, e as duas camadas e a camada superior do Application Layer do TCP/IP vai concentrar as funções das três camadas superiores do modelo OSI. Ok. Bom. Ok. Aqui dá para ver de maneira bastante resumida, bastante sucinta, o que seriam, né, as atribuições de cada uma das camadas do modelo TCP/IP, assim como alguns dos protocolos específicos que pertencem a cada uma dessas camadas. Primeiro você tem a camada de enlace, né, que ela lida com a transmissão física dos dados. Daí você tem o protocolo Ethernet. A camada de internet, né, que é a transmissão lógica dos dados em uma rede. Daí você tem os protocolos IP, ICMP, ARP. Camada de transporte, né, da comunicação ponto a ponto, e a transmissão. Aí você tem o TCP e o UDP. E a camada de aplicação, que é a comunicação nó a nó, e ela que é a camada mais superior, então é nessa camada que se lida com o input do usuário e o output para o usuário. Bom, dentre essas camadas todas que nós falamos brevemente, aquela que está no escopo desse trabalho ela é a camada de transporte do TCP/IP, que com seus vários protocolos vai tentar cumprir basicamente, né, você pode agrupar essas funções em 3, que seria o controle de conversas individuais, né, entendendo conversa aqui, conversation do inglês, pela comunicação entre duas ou mais aplicações, né, da camada que é superior à camada de transporte. A segunda função seria a transmissão ordenada de dados, né, e segmentação desses dados. E por fim, essa terceira função seria a multiplexação dessas conversas, o que vai usar a ideia de portas, os números de portas, etc. Vamos ver um pouquinho, de forma um pouco mais detalhada, o que cada uma dessas funções engloba. Vamos lá. O controle de conversas Pensemos que cada host pode ter várias aplicações, né, concomitantemente se comunicando uma com a outra, seja dentro de uma rede local ou uma rede remota. E os protocolos da camada de transporte, nesse contexto, eles vão garantir que cada aplicação num determinado host consiga se comunicar com a aplicação correta em um outro host,
atribuindo uma porta de comunicação que vai diferenciar as várias aplicações dentro daquele host. Que se relaciona um pouco com a terceira camada, com a terceira função da qual nós já falaremos. Ou seja, como você não pode mandar uma comunicação diretamente para o host, já que vão ter várias aplicações, você precisa especificar qual aplicação dentro daquele host, com qual aplicação você vai precisar se contactar, que é essa primeira função. Aí, vamos lá, transmissão ordenada de dados e segmentação. O que é isso, né? Você tem uma comunicação que consiste em um string contínuo de bytes, de bits, né, no nível mais básico ainda. Só que por uma série de motivos práticos não é possível transmitir esses dados num único stream para as camadas inferiores, já que sem um controle preciso dos dados transmitidos torna-se bastante difícil, né, detectar e corrigir erros na transmissão. Uma transmissão dessa forma seria extremamente ineficaz, né, ineficiente, e daí surge a necessidade de quebrar esses dados em segmentos menores, em pedaços menores, e reconstruí-los do outro lado. Só que para isso você vai ter que checar, né, na chegada, a integridade desses dados, o que vai ser feito a nível da camada de transporte, nas duas extremidades da comunicação. Por fim, você tem a multiplexação de conversas, que é o que usa o número de portas. Bom, se ao usar uma aplicação, essa aplicação pudesse monopolizar a rede e mandasse continuamente seus dados por essa rede, essa aplicação estaria ocupando toda a banda disponível para essa rede, certo? O que seria um péssimo design de rede, já que vocês têm várias aplicações que querem se comunicar ao mesmo tempo. Então, para evitar que isso aconteça e também para facilitar o controle e recuperação de erros na transmissão, existe a ideia de multiplexação, uh, que, o que, por exemplo, é feito pelo TCP e UDP, que quebram os dados, né, em pequenos segmentos, e esses segmentos podem ser transmitidos de maneira concorrente, entrelaçados, não é? O que permite que vários streams de dados sejam transmitidos de maneira virtualmente simultânea na rede, sem interferir um no outro. Agora, nas sessões que se seguem do trabalho, nós vamos especificar mais a nossa proposta e discutir. Obrigado. Olá, meu nome é Adriel e eu vou explicar um pouco sobre a qualidade de serviço relacionada ao nosso trabalho. Então, a qualidade de serviço, ou Quality of Service, também é reduzido pela sigla QoS, é uma estratégia adotada no processo de transmissão de conexões. Então, por meio dessa ferramenta, é possível determinar quais dispositivos e serviços terão maior prioridade de conexão. Então, o que acontece é o seguinte: as demandas, as requisições chegam à rede, porém, como é dito, a ideia do QoS é que nem todo tipo de tráfego seja tratado da mesma forma, ou seja, seja tratado com o mesmo grau de importância. Então, alguns terão preferência com relação aos outros, a depender da estratégia, da necessidade do caso. Por exemplo, em, em casos onde há necessidade de streaming, jogos multiplayer ou chamadas de vídeo, a conexão precisa ser das melhores. Então, ele teria uma certa prioridade em relação à troca de mensagens via WhatsApp ou a navegação simples na internet, que não possui tanta prioridade quanto os outros serviços citados acima. Então, dessa forma que o QoS vai diferenciar os tipos de requisições. Então, quais são os principais benefícios que a utilização de QoS traz? Garante que as aplicações de missão crítica tenham sempre os recursos necessários para o seu funcionamento. Isso quer dizer que para aplicações onde a, a alta necessidade do serviço, uma alta prioridade,
os recursos estarão sempre disponíveis, enquanto para outras em que não há prioridade ou não há tanta prioridade, os recursos podem não estar disponíveis, como no caso anterior, onde o WhatsApp não tem a preferência, ele é um serviço com menor prioridade, enquanto uma chamada de vídeo via Skype tem maior prioridade. Outro benefício é que minimiza o impacto causado pelo tráfego concorrente não relacionado ao trabalho. Ou seja, o tráfego que não tem alta prioridade, como no caso do Skype, do WhatsApp, que não tem alta prioridade, ele não vai, ele vai ter impacto reduzido na transmissão da chamada de vídeo via Skype, por exemplo. Melhora a experiência do usuário e garante tempo de resposta mais adequados, de acordo com a prioridade de acesso. Retornando a aplicações que necessitam de resposta em tempo real ou próximo disso, tem maior prioridade, considerando que as respostas precisam ser rápidas e eficientes, enquanto que e-mails e trocar de mensagens via aplicativo não tem tanta prioridade assim. E por um último tópico, falar um pouco sobre o cenário específico adotado no trabalho, que é um cenário que considera a qualidade de serviço a partir das falhas e redes óticas. Ou seja, a partir do momento em que há algum tipo de falha no equipamento físico da rede, há necessidade de realocar as transmissões, ou no caso de uma prevenção, criar rotas de proteção. E no caso de uma ação posterior, utilizar a restauração. Então, a prioridade de cada demanda vai definir se a transmissão necessita ou não de proteção e restauração. Então, aquele com grau maior de prioridade vai utilizar esses serviços. Então, para prioridades diferentes, as medidas serão diferentes. Serviços com poucas prioridades talvez não possam ser restabelecidos, enquanto serviços de altíssima prioridade, críticos, necessariamente serão restabelecidos. No contexto de qualidade de serviço, em resumo, é isso. Olá, sou o Rafael e para dar prosseguimento ao que o Adriel já falou, eu vou falar um pouco mais sobre o nosso experimento. Para esse trabalho, a gente considerou um experimento com diversos algoritmos da literatura de redes óticas, que tem como objetivo mostrar a característica da qualidade de serviço nessas redes, mostrando assim os benefícios que podemos ter com a aplicação do conceito de qualidade de serviço em redes óticas. Quando tratamos de redes óticas, tratamos de redes comutadas por circuitos, que nesse caso, para estabelecer uma nova conexão, o circuito físico é alocado entre um nó fonte e um nó destino. Quando tratamos de redes óticas, precisamos alocar os nós pelos quais essa conexão vai passar, bem como o espectro que ele vai utilizar para enviar a banda, né? O algoritmo aqui analisado é o algoritmo QP Noodles. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre como ele opera nessa rede. O algoritmo QP Noodles foi desenvolvido para trabalhar em redes óticas elásticas com multiplexação por divisão espacial. E ele trabalha com um algoritmo de roteamento e alocação de recursos com mecanismo de proteção, que é ciente da prioridade de tráfego, utilizando o conceito de qualidade de serviço para priorizar o estabelecimento de conexões de maior prioridade. No caso, foi considerado nesse trabalho 3 classes de serviço, que são classe de serviço 1, classe de serviço 2 e classe de serviço 3, nos quais classe de serviço 1 tem maior prioridade de estabelecimento, classe de serviço 2 tem prioridade média, classe de serviço 3 tem prioridade baixa. Além disso, a respeito do mecanismo de proteção, esse mecanismo de proteção ele vai oferecer proteção
dedicada para classe de serviço 1. Ele oferece proteção de melhor esforço para a classe de serviço 2 e para a classe de serviço 3. Ele não oferece proteção. O objetivo dessa divisão do tráfego é economizar recursos, já que se trata de uma rede de computação por circuitos. Então, a economia de recursos ela é essencial para que haja novas conexões. A operação desse algoritmo ela foi dividida aqui em 3 módulos, os quais o primeiro é esse que eu vou apresentar agora. Ele apresenta a lógica geral de alocação de recursos do algoritmo QOP-Noodles. O segundo é o módulo de seleção de caminhos óticos. E o terceiro é o módulo de liberação de recursos que foi implementado nesse algoritmo. De modo geral, o algoritmo QOP-Noodles ele vai, ao receber uma nova conexão, ele vai buscar por um caminho primário, utilizando o módulo de seleção de caminhos óticos, aqui foi abreviado como SCO. Caso ele encontre o caminho primário para essa requisição, ele prossegue para tratamento da proteção. Caso ele não encontre, ele bloqueia. Então, tratando a proteção, ele vai verificar se essa requisição é de COS3. Se for, ele nem procura uma proteção, um caminho de proteção, né? A resiliência da rede, dessa requisição no caso. Se não for, ele procura um caminho secundário, né? Um caminho de proteção, chamando novamente o algoritmo chamando novamente o módulo de seleção de caminhos óticos. Caso ele encontre, ele estabelece uma conexão de proteção, mas caso não encontre, ele testa se essa requisição é de classe de serviço 2. Então, se ela for de classe de serviço 2 e ele não conseguir uma proteção, ele estabelece a conexão mesmo assim. Ele fez o melhor esforço para encontrar. Se for de classe de serviço 1 e ele não conseguiu proteção, então ele bloqueia a requisição, porque essa é uma requisição de alta prioridade e tem alto requisito por proteção. O módulo de seleção de caminhos óticos ele busca K-rotas, utilizando o algoritmo de IEM, onde K é um número constante de rotas, que ele vai procurar a cada chamada desse algoritmo. Caso ele não encontre nenhuma rota, ele retorna nulo ao algoritmo QOP-Noodles. Caso ele encontre, ele então para cada rota encontrada busca uma faixa de espectro livre, então a alocação de slots e núcleos. Caso ele encontre, ele retorna o caminho ótico. Caso ele não encontre, ele tenta liberar, chamando o módulo de liberação de recursos, que é o LR. Se ele conseguir liberar, ele retorna o caminho ótico. Se não, ele tenta uma nova rota dessas rotas que ele encontrou, até que todas as rotas sejam testadas. Se nenhuma rota tiver faixa de espectro livre para alocação, ou se nenhuma delas for possível liberar um espectro para essa requisição, então o algoritmo retorna nulo e o algoritmo QOP-Noodles então vai bloquear a conexão. O módulo de liberação de recursos ele se baseia em tentar combinar uma faixa de espectro livre com uma faixa de espectro ocupado por algum fluxo de prioridade menor do que o que está sob roteamento. Caso ele consiga fazer essa combinação com sucesso, então ele vai remover os fluxos que ocupam essa faixa de espectro, liberando assim o caminho para a nova alocação. Essa foi uma apresentação geral do funcionamento do algoritmo e, como dito anteriormente, o objetivo dele é priorizar o estabelecimento de conexões com maior prioridade, que seriam as conexões de classe de serviço 1, bem como as requisições de classe de serviço 2, que têm prioridade média. Então, analisando os resultados obtidos nesse experimento de simulação, que foi feito através do simulador FlexGrid Sim, podemos ver que essa abordagem, em comparação com outras abordagens da literatura, ela tem um grande salto de desempenho. Por exemplo, os algoritmos utilizados aqui como comparação são o MSP, que é um algoritmo genérico de alocação de recursos e roteamento em redes óticas. Ele basicamente vai
não vai considerar a divisão do tráfego em tráfego de maior prioridade e de menor prioridade, e vai alocar apenas o caminho primário para cada um. A gente considera a proteção. O MSP-P, ele é uma modificação do MSP original, esse daqui o genérico, né? E ele vai apenas adicionar esse mecanismo de proteção dedicada a esse MSP comum. Então ele vai tentar rotear de aquisições, alocar um caminho primário de proteção, desconsiderando ainda a divisão do tráfego. O CAP-DPP, ele considera, além da proteção dedicada, ele vai considerar também a diafonia entre núcleos das redes, visando diminuir aí a perda de dados na transmissão. Como podemos ver, nas topologias simuladas, que foram a topologia norte-americana e a topologia NSF-Net, podemos ver uma grande vantagem na utilização desse algoritmo do QPNoodles. Esse gráfico aqui ele mostra basicamente a probabilidade de bloqueio médio desses algoritmos, e podemos ver que para a classe de serviço 1 a probabilidade de bloqueio média foi bem baixa para o algoritmo QPNoodles em todas as classes de serviço, na verdade, mas focando melhor nessa classe de serviço 1, na classe de serviço 2, que são prioridade alta e média. E por conta da utilização da divisão do tráfego, ele consegue ser melhor até mesmo que um algoritmo que não utiliza mecanismo de proteção, e por conta disso ele deveria economizar mais espectro, né? Já que ele não vai estar alocando recursos extras na alocação de recursos para cada requisição. Como forma de comparar que a topologia NSF-Net ela tem menor conectividade, e nela os resultados do QPNoodles e do MSP foram bem próximos. Mas mesmo assim podemos ver que em comparação com outros algoritmos que consideram proteção, os resultados foram bem baixos também, chegando até a 2 ordens de grandeza de diferença. E esse ganho ele foi observado em todas as classes de serviço. Então, de modo geral, essa foi a apresentação, e nela podemos observar os ganhos que se tem ao considerarmos a utilização do conceito de qualidade de serviço, e mais especificamente nesse caso, a qualidade de proteção também, em redes óticas, por exemplo, que é algo bem prático no nosso dia a dia. Obrigado.